muito aqui, muitos participantes, houve uma sobrecarga aqui no chat, mas a gente já conseguiu resolver esse problema. E vamos lá, vamos dar continuidade nas perguntas, né? A gente recebeu muita coisa aqui agora. E o Fernando está aqui à disposição, vou passar para ele aqui para a gente continuar. Valeu? Qualquer erro a gente vai se falando aqui. Oi, gente. Não, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui já. Vou responder, que nem o Rafael falou, já tem 102 pessoas aí no chat, tinha bastante, tinha bem mais, 340. Mas tinha 340, mas aí com esse problema ainda tem 100 pessoas, e então vamos continuar aí a responder mais para poder finalizar, né, passado todos esses minutos de coisas eletrônicas. Aí, bom, o rapaz tinha perguntado sobre o IP. O IP tem que ver na legislação do seu estado, porque em alguns estados o IP é imune de corte, mas é uma madeira com grande valor comercial. Sim, tanto IP amarelo, IP roxo, mas tem essa questão legal. O pessoal aqui da produção está falando que quem tiver algum problema aí com o nosso vídeo para poder reiniciar o vídeo. Mas enquanto isso a gente vai mandando brasa. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ó. Agrofloresta ou agricultura sintrópica não admite adubação externa, correto? Como então os minerais são repostos em um sistema com fim extrativista? Bom, a agricultura sintrópica ela admite adubação, sim. Inclusive, a adubação ela já é feita de forma, no início, né, do plantio, ela é feita assim para solos que precisam, né, de acordo com a condição do solo, que o sistema ele já começa produzindo bem, né? Então, à medida que você faz a primeira adubação bem feita, aqueles vegetais que você plantou, eles vão aproveitar aqueles nutrientes, você colhe e os restos da cultura, digamos assim, vão ficando ali, né? Você corta e picota e bota no solo, e esses nutrientes vão se reciclando ali naquele ambiente, né? O que se evita muitas vezes é uma adubação química, não uma adubação puramente química com NPK, né? No caso, que é o que é usado na agricultura convencional. A gente faz adubação mineral, né? Geralmente com calcário, né? Com fosfatos, com alguns pós de rocha, né? Não necessariamente adubação química, mas adubação mineral e adubação orgânica, né? Seja com humus ou esterco curtido, o que você tem de disponível na sua região, e a cobertura sobre o solo, né? Que seria tipo restos de folhas secas, serragem, palha de arroz, palha de milho, palha de restos de culturas, né? Que são muito importantes e que são vistas como adubação também, né? A cobertura do solo. Aí, tinha... O fogo... Acho que é isso, acho que respondi a pergunta. Respondeu. Teve uma pergunta sobre o fogo. Se o fogo... Teve uma pergunta aqui falando a respeito do fogo, se o fogo ele é benéfico ou maléfico para a floresta ou para a agricultura, de uma forma geral. Certo. Bom, essa pergunta ela é recorrente. As queimadas empobrecem o solo? Aqui, uma pergunta aqui. Se as queimadas empobrecem o solo. A princípio, quando acontece uma queimada numa região, o fogo ele mineraliza a matéria orgânica e deixa os nutrientes prontamente disponíveis para as plantas absorverem. É o que fazem no tipo de vegetação que é chamada de coivara, né? Algumas populações tradicionais utilizam dessa técnica,
em que o pessoal deixa a capoeira crescer, né, deixa a vegetação nativa crescer. Quando fica ali no sistema de pousio, né, de 5 a 10 anos, eles retornam àquela área, cortam o que tem ali de vegetação, botam fogo e plantam. E depois de um tempo de plantio e depois se colhem, deixa aquela terra, né, descansar, como eles dizem, para voltar a capoeira, né, no sistema de pousio, e aí depois ela cresce de novo e segue esse ciclo. Porém, no sistema agroflorestal e para sistemas naturais, não é nem um pouco recomendável o uso do fogo, porque ele traz um retorno imediato. Só que a longo prazo, esse retorno ele tende a se escassear, né? Quando o fogo passa na vegetação, grande parte dos nutrientes e do carbono é perdido, né, pela queima e vão embora com a fumaça. Além disso, a cinza que fica sobre o solo, ela fica prontamente disponível para as plantas, mas o solo estando descoberto, assim que caem as primeiras chuvas, lixivia, né? Ou seja, lava todos esses nutrientes que estavam ali, além de ocasionar uma compactação superficial do solo. A gente tem que lembrar que a adubação, né, tipo a condição de solo para as plantas, ela não é só química, mas ela é também física. Ou seja, num solo macio, mesmo que com uma baixa disponibilidade de nutrientes, vai ter uma produção muito melhor do que num solo compactado. Porque além dos nutrientes, a planta também precisa de água, né, de uma boa disponibilidade de água dentro dela e de oxigênio. Então, em solos compactados, por mais que ele esteja bem adubado, a produção não vai ser satisfatória se for feita meramente uma nutrição química, né? Então, a gente tem que dar condições para o solo, tanto química quanto física. Isso a gente consegue muito bem na agrofloresta, porque com o manejo que se faz, né, de deixar o solo coberto, atrai uma diversidade muito grande de micro-organismos que vão trabalhar para tornar aquele solo, para que os nutrientes, né, que os micro-organismos vão consumindo sejam disponibilizados pelas plantas ao longo do tempo natural, né, não do tempo que a gente impõe sobre a natureza. Vamos lá, mais perguntas. Tenho duas irmãs querendo saber se elas estão querendo fazer um viveiro de plantas, de árvores. Se você dá algumas dicas para elas fazerem o viveiro delas. Certo. Bom, a dica que eu dou, a princípio, pode parecer radical, mas eu sugiro a vocês plantarem somente em viveiro, fazer aquelas plantas que a semente ela é recalcitrante, ou seja, que a semente ela se estraga com facilidade, né? No caso de algumas espécies nativas tem o ingá, Moringa. a cagaita, a moringa. Não sei, tem um pessoal falando sobre a moringa. Alguém perguntando sobre a moringa. Já algumas frutíferas, por exemplo, manga ou abacate, o abacate a semente perde rápido, né? Se ela resseca, ela já não nasce mais. Então, algumas plantas são interessantes de plantar em mudas. Já outras, como por exemplo ipê, o jatobá, copaí, banjico, e um bocado delas, elas nascem tão bem de plantio direto, né? Você fazendo um bom preparo do solo, elas já nascem e se estabelecem tão bem, e o crescimento e a evolução dessas plantas é até mais rápida do que se ela for produzida em muda antes, que vale a pena com essas espécies, né, à medida que você vai pegando experiência, vale a pena trabalhar com o semeio direto dessas espécies, ou que você invista em um bom, né, dessas sementes para coletar elas durante a época de seca ou durante a época que ela produz, para plantar durante a chuva, né? Então, acho que o banco de sementes dentro de um viveiro ele é muito importante, e geralmente em viveiro
se dão ênfase nas mudas e não se dão ênfase nas sementes, né? Sendo que são a mesma coisa, mas em estágios diferentes. Além disso, o viveiro gasta muita água, precisa de uma demanda, né, de trabalho grande. Eu já trabalhei em viveiro, em projetos, e depois, né, de ter essa experiência, eu posso afirmar isso para vocês. Outra coisa é a logística de plantio em campo, né? No caso, o plantio que se faz hoje de recuperação, que para mim não tá longe de ser o ideal, eles consideram assim, bom, só vou tentar falar assim mais sucintamente, né? Para recuperar uma área de cerrado. Naturalmente no cerrado acontecem 1.600 árvores por hectare. Aí o pessoal fala 1.600, então tá, então vamos plantar as mudas no espaçamento 2 por 3, que vai dar 1.600 plantas por hectare, e aí a gente vai plantar 1.600 mudas em cada hectare. Só que o trabalho que dá para plantar 1.600 mudas, para carregar essas 1.600 mudas para lá e para cá, 1.600 mudas nem cabem num caminhão, né? Então, o trabalho que se dá para fazer o plantio de além da mortalidade, né, que acontece das mudas, né, do trabalhão que dá, né, você ficou um ano cultivando aquela muda, depois vai ter todo aquele trabalho para levar ela no campo, carrinho de mão, para lá e para cá, para lá e para cá, é caminhão, é coisa, né, tudo que por vezes sai um pouco inviável economicamente fazer esse tipo de plantio, né? Por isso que eu recomendo fazer a muda realmente das espécies que elas não têm facilidade de ir bem por semente. E deve-se pesquisar mais em plantio direto de sementes, tanto para recuperação quanto na própria agrofloresta, né? Se usa muito o que o pessoal usa, chama de os consórcios de sementes, né? Como é que a gente fala? Tipo, bola de sementes. bola de sementes, mistura um monte de semente lá, né? Quebra a dormência delas e aí sai plantando. Porque se você planta 10 sementes e vingar uma, você já está no lucro, porque se você plantar 10 mudas e vingar uma, você já teve, né, uma perda enorme aí, né, de trabalho e de investimento que você teve. Já a semente não. E a semente é muito mais fácil de plantar muitas, dá para plantar muito mais do que 1.600 sementes no hectare. Dá para plantar muito mais, é muito mais fácil, né, plantar direto de semente do que de muda. Inclusive, então tá aí esse recado aí para o pessoal que quer trabalhar com viveiro, né? Eu sei que às vezes não corresponde às expectativas de vocês, mas a minha opinião é essa. Inclusive nós vamos ter uma palestra aí do Evandro Teles, lá de Minas Gerais, que vem trazendo um assunto muito polêmico atualmente, que é a respeito da coleta de sementes nativas, né? Para se plantar, para se reproduzir. Então, o Brasil lançou uma nova normativa, né, que mudou um pouco as regras aí em relação a isso, a coleta de sementes. E também aí, aguardando vocês, já está mandando a palestra dele aqui, já está preparando a palestra dele e acompanha o congresso aí para a gente poder saber um pouco de todo esse universo, né, da agrofloresta, desde o planejamento, né, da técnica de plantio, da comercialização, de tudo que envolve a cultura, a parte econômica, a parte social, ambiental, tá? Tudo isso para nós termos mais argumentos para defender essa bandeira da agrofloresta, da agricultura sintrópica, da agroecologia, da permacultura, todas essas áreas aí que estão envolvidas diretamente com a agrofloresta. Então, só para fazer esse lembrete mesmo, Fernando, pode chegar aqui que tem uma pergunta aqui do Iago Henrique, falando: gostaria de saber mais sobre experiências de sistemas agroflorestais no Cerrado e onde encontrar as informações técnicas para essa atividade. Beleza, Iago. Eu não sei a cidade que você mora, mas aqui em Brasília a gente tem alguns sítios que produzem sistemas agroflorestais que são referência, né? Eu posso citar aqui o sítio Semente e o sítio Raiz. Sítio Florescer também.
E o Sítio Florescer, mas o Florescer é ali em Pirinópolis. Não, tem um outro florescer aqui em Brasília também, muito voltado para a produção de hortaliças, frutas. Ah, sim, beleza. Bom, esses são os sítios que a gente conhece que realmente fazem produção comercial agroflorestal, né? Não somente orgânica, mas agroflorestal. Tem algumas informações sobre eles em sites, inclusive saiu um vídeo recentemente sobre o sítio semente na Agenda GOT, né, que é aquela turma que está relatando as experiências dos, dos aprendizes, né, do Ernest Goethe e do próprio Ernest. Tem um site que é o agrofloresta.net, que tem muitas informações nele. Tem um tempo que eu não entro nesse site, mas lá tem bastante material disponível para download e tudo, que é um site bastante interessante. Na época de faculdade, eu consultava bastante esse site. Chegou uma época que ficou meio sem muitas postagens por lá, mas já tem um material assim que para fazer a transição agroflorestal e também tem muitos materiais de educação, né? Ali é um site que tem informações legais. Agora, esse é um assunto novo, né? Ainda mais se for falar assim, se tem algum material específico falando sobre agrofloresta no Cerrado, né? Eu acho que não tem muitos materiais publicados em relação a esse assunto, mas tem muitos sítios, tem muitas experiências que estão acontecendo, né? E muito, talvez sem muitos relatos científicos, até porque a agrofloresta ela é um processo científico, né? Mas eu acho que é muito mais válido a vivência, né? Experienciar e aprender com a prática, né? Aprender de maneira empírica, né? Do que ficar se debulhando em informações científicas sobre elas, que, claro, são importantíssimas, principalmente para provar, né? Para órgãos públicos, para tomadores de decisões sobre a sua viabilidade econômica, sobre a sua importância para a saúde, né, das pessoas, obrigado. Para a saúde das pessoas, para a saúde do mundo, enfim, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo, né, um congresso como esse, já traz à tona, né, várias discussões, e eu acho que o maior objetivo desse congresso é realmente trazer à luz, né, da compreensão essas questões para que cada um, a partir disso, se aprofunde da forma que queira, que possa, né, seja produzindo na sua terra, seja pesquisando mais, seja fazendo um estudo científico, né, e por aí vai. Vamos lá para mais perguntas. Eu posso fazer uma ressalva, Fernando, por gentileza? Na hora. Então, galera que está acompanhando aí, assim, nós sabemos que tradicionalmente, né, a ciência categoriza, né, nós temos ambientes diferenciados aqui dentro do território brasileiro, né, os biomas, conhecidos como biomas, mas um princípio muito importante para quem quer fazer agrofloresta, deseja começar, né, que é o princípio mais básico mesmo, é a questão que vem até do próprio nome, sintrópico, né? É de simbiose e de tropical, né? Tropical, por que tropical? Porque vivemos numa região tropical, né? O nosso país, ele, por sua maioria, ele é um país tropical. E por estarmos nessas condições tropicais, nós somos um país florestal, certo? Então, assim, apesar de nós termos essas classificações dos biomas, nós temos que lembrar que nós estamos numa grande ilha, num grande continente, sob condições semelhantes de clima, né? Claro que vão se diferenciar, mas que todo o Brasil é uma grande floresta, ou seria. Nós, da nossa geração, provavelmente nós crescemos, né? Já nascemos assistindo e vendo, né? Pelas estradas do Brasil, ao redor das cidades, um cenário, né, de pasto, de lavoura, né, de cerrado ralo, mas assim,
Então vamos sempre lembrar, o Brasil era uma grande floresta. Vamos pensar a partir daí, tá? E que a natureza, a tendência dela é se reconstituir. Então, se nós tivermos em mente que o Brasil é uma floresta, né, tropical, e a natureza por si própria, ela se reconstitui, aí nós usamos nesse meio tempo aí a agrofloresta a nosso favor, certo? Então, assim, apesar de, né, termos diferentes espécies, diferentes regiões, diferentes climas, isso é importante, mas vamos plantar. O que importa é a gente plantar, observar, conhecer as plantas, né, buscar um pouco do conhecimento que existe aí, já bastante conhecimento na literatura também, mas não vamos ficar preocupados, presos na questão de classificações, se uma classificação se encaixa uma dentro da outra, não como regra, tá? Então, a regra geral que eu vejo, assim, que a gente, não uma regra, mas um princípio, né, uma observação, isso é bem explícita na agricultura sintrópica mesmo, né, é de que é isso, originalmente somos floresta, a natureza se regenera por si, então, e a agrofloresta é a ferramenta que ajuda a natureza e nos ajuda também porque nós estamos a favor dela, e ela a nosso favor. Beleza? Vamos lá, tem mais alguém com dúvidas aí? Nós vamos encerrar daqui a pouco aqui o Hangout, né? Lembrando que depois do congresso ainda vamos continuar, estamos preparando uma área aí especial para quem quiser se aprofundar mais nos temas agroflorestais, né? E ter disponível esse material que é, assim, imensurável o valor dele hoje, né? Para a época que a gente vive, pelo estágio que nós nos encontramos todos nesse planeta, acho que é uma coisa que vem aí agregar, somar muito valor ao conhecimento de todos nós. Eu vou passar para o Fernando aqui. A Karine está perguntando se os solos do cerrado são ácidos e pobres. Sim, vou responder essa questão, né, que a Karine perguntou se os solos do cerrado são ácidos e pobres. Isso aí é uma questão que é bastante propagandeada, né? E nas escolas a gente aprendeu assim e tudo. Mas eu venho lembrar que é muito relativo, né? Que o solo do cerrado tem uma acidez natural, isso é claro. Mas assim como no cerrado, na Amazônia acontece o mesmo. Os solos de lá, eles são tão ácidos e tão pobres como os daqui, mas lá acontece uma floresta e aqui no cerrado é cerrado, né? Então, assim, para quem é de outra região e não sabe como é o cerrado, né, pode ver no Google, mas cerrado é uma savana brasileira biodiversa e eu acho que, assim, tudo é uma questão de ressignificar as palavras, porque como que num solo pobre vai dar uma riqueza tão grande, né, de biodiversidade, de plantas, de bichos, de frutas, né, como o cerrado dá e como a floresta amazônica dá. Isso dificilmente a gente consegue afirmar que há pobreza, né, desses sistemas naturais. A pobreza que eu vejo são as formas de produção, né, com desmatamento, com queimadas, com monoculturas, e aí para a produção que se espera desse tipo de manejo, né, aí tem-se que os solos são pobres, porque se não adubar, eles não conseguem produzir da forma que querem. E aí, com isso, querem, enfim, abrir novas áreas, né, fazer a expansão agrícola, né, a expansão das fronteiras agrícolas. E o Cerrado, de 50 anos para cá, ele foi muito, muito devastado para a produção agrícola. E à medida que o tempo passa, esses solos totalmente mal manejados vão perdendo a produtividade, e é de interesse dos grandes latifundiários e do governo que está na mão, né, dos grandes latifundiários, das grandes empresas, tem interesse em aumentar as áreas de expansão agrícola, né, sobretudo no Cerrado, passando por cima das comunidades tradicionais e de toda a riqueza que existe sobre esse solo, que é uma riqueza maior
economicamente, se todos esses produtos que são disponíveis fossem comercializados, mas muito mais do que dinheiro, a riqueza para a vida, né? Que tem sobre esses solos ditos pobres e ácidos, né? Então, agora mais entrando de uma forma mais técnica e menos política, né, da questão, porque acho que é importante falar um pouco também de política nesse momento que a gente está passando, né? Mas de uma forma mais técnica, o solo pobre ele vai ser ruim para a produção de algumas espécies, né? E algumas espécies vão necessitar de uma determinada adubação, mas já outras não. Já outras elas vão conseguir crescer naquele solo com pouca adubação, ou às vezes até sem adubação, né? Então, aí volto naquela questão, né, que a escolha das espécies mais adequadas para o seu solo, ela vai determinar muito mais a produção, né, do seu sistema agroflorestal do que necessariamente a adubação, né, ou a fertilidade natural do seu solo. Aí, bom, para saber por que o solo do Cerrado é pobre, são por questões geológicas, questões de evolução do solo, são solos muito antigos, né, solos muito lixiviados. Isso aí, com uma pesquisa um pouquinho mais profunda aí na própria internet, já dá para tirar bastante informações. E se a gente ficar falando disso aqui agora, aí já vai dar muito pano para manga. Eu queria saber só se tem mais alguma última pergunta para a gente finalizar o nosso hangout. Eu agradeço aí a todo mundo que está nos assistindo e que teve a paciência de esperar aí pelo tempo que a gente ficou fora do ar. Ainda tem 104 pessoas online. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais questões. Vocês estão vendo aí alguma questão aparecendo? Qualquer coisa aí, manda aí. Aí, bom, se alguém tiver mais uma pergunta, esse é o momento. Ou durante a palestra. Assista a palestra. Sim, durante a palestra que eu apresento no congresso, né, sobre identificação de plantas nativas com como é que chama? Identificação de espécies nativas com potencial econômico para sistemas agroflorestais. Ficou um nome bem comprido, né? Mas aí nessa palestra aí já algumas questões a mais podem ser solucionadas. E num segundo momento a gente pode fazer um outro hangout desse aí para tirar outras dúvidas, Depois do congresso, né? Depois do congresso. E eu agradeço aí a participação de todos, agradeço a participação, ao convite do... Agradeço ao convite do Rafael, da organização aqui do primeiro Congresso Online Agrofloresta do Futuro. Para quem tem interesse em assistir essa palestra que eu vou oferecer, ela vai ser passada no dia 7/6, que é terça-feira que vem, 9 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã. Quem puder, quiser, estará lá, né? Chame seus amigos para sentar em frente ao computador e assistir a palestra. Agradeço aí a todo mundo. Tem mais alguma consideração, Rafa? Agradeço aí e vamos que vamos. Só uma consideração, eu quero agradecer o Fernando aqui em nome do Congresso do Agrofloresta do Futuro, primeiro. Vai ocorrer de 6 a 12 agora, a programação, estamos encaixando aqui uns horários mais viáveis, né, para as pessoas que estão trabalhando, estudando, poder acompanhar de casa, na hora do almoço, final do dia, assim, para aproveitar bem o conteúdo. Estamos preparando uma área também especial, lembrando aí, para semana seguinte do Congresso, para nós aprofundarmos mais aí um pouco sobre o tema, né? E olha, gente, por favor, compartilhem com seus amigos, venham participar desse congresso, porque é uma oportunidade única, certo? É uma iniciativa inovadora, você tem que fazer parte desse time, porque eu te garanto, você tendo essas informações aqui que o congresso vai te passar, você vai sair na frente, né, e já vai ter uma bagagem de informação para
para muitos anos aí, entendeu? Para iniciar. Para né? iniciar de forma segura, ter argumento para poder, sabe, entender e direcionar o que você quer, porque dentro do sistema agroflorestal, da agroecologia, da permacultura, né, todos esses sistemas têm muitas vertentes, muitas especialidades, né, que você pode entrar e tudo ter como objetivo, né? Então, vamos lá, participe com a gente, tá? Chame seus amigos aí, sua família, e estamos aguardando aí a presença de vocês, tá? De coração, um abraço da Floresta de Pedra. Hoje nós não estamos na floresta, gostaríamos, mas estamos aqui trabalhando, né, na cidade mesmo para poder conseguir organizar todas essas informações aí para vocês. Valeu, galera. Tudo de bom aí, bom final de semana. E esperem aí, ó, vão conferir no e-mail que nós vamos mandar vamos ter mais hangouts aí ao longo da semana também, tá? Estamos à disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre no nosso site, manda uma mensagem. Não se esqueçam de entrar aí na página do Fernando também, tá? Oficinas de Resgate do Cerrado, lá você encontra algumas informações, tem materiais também que você pode baixar com informações. O Fernando recentemente publicou uma cartilha de como resgatar o cerrado também, então tem muita coisa acontecendo aí. Em parceria com os